Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 4, Papel da Ciência na Gênese, e nós lemos no último episódio até o item 14 e vamos retomar a leitura por esse item 14 para organizar as ideias. Item 14. Dessas divergências no tocante ao futuro do homem nasceram a dúvida e a incredulidade. Entretanto, a incredulidade dá lugar a um penoso vácuo. O homem encara com ansiedade o desconhecido em que tem fatalmente de penetrar. Gela-o a ideia do nada. Diz-lhe a consciência que alguma coisa lhe está reservada para além do presente. Que será? Sua razão, com o desenvolvimento que alcançou, já lhe não permite admitir as histórias com que o acalentaram na infância, nem aceitar como realidade a alegoria. Qual o sentido dessa alegoria? A ciência lhe rasgou um canto do véu, não lhe revelou, porém, o que mais lhe importa saber. Ele interroga em vão, nada lhe responde, ela de maneira peremptória e apropriada a lhe acalmar as apreensões. Por toda parte, depara com a afirmação a se chocar com a negação, sem que de um lado ou de outro se apresentem provas positivas. Daí a incerteza. E a incerteza sobre o que concerne à vida futura faz que o homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi, para as coisas da vida material. Esse, o inevitável efeito das épocas de transição. Rui o edifício do passado, sem que ainda o do futuro se ache construído. O homem se assemelha ao adolescente que, já não tendo a crença ingênua dos seus primeiros anos, ainda não possui os conhecimentos próprios da maturidade, apenas sente vagas aspirações que não sabe definir. Então, por isso que eu quis retornar nesse item 14 para que a gente retomasse o conceito e a ideia, né? Então, quando você está ali no indefinido, o que é o indefinido? Você tem a ciência que não te deu todas as respostas, que ainda pesquisa, busca por conhecimento para te dar todas as respostas. E você tem na outra ponta a religião que te pede para acreditar cegamente em dogmas que você já percebe que não tratam da realidade como realidade, dado as comprovações científicas que já estão presentes. Então, não dá mais para acreditar que o mundo foi feito em 7 dias, quando você tem o registro de eras geológicas sendo analisado e comprovado pela geologia. Não dá mais para acreditar
pode estar no céu acima de nossas cabeças e no inferno abaixo de nossas cabeças, quando a astrologia nos mostra a Terra não como centro do universo, mas girando ao redor do Sol e sendo arrastada por esse Sol no turbilhão da Via Láctea, que é uma das centenas de milhares de bilhões de galáxias que existem no universo. Então, o nosso Sol não é mais a única estrela do mundo, do universo, mas uma pequena estrela num vasto universo que a gente não consegue ver o fim. Então, tudo aquilo que é colocado, né, de que não tinham nada e de repente o planeta Terra foi criado, passa a confrontar com todas as descobertas, né? Com todas as comprovações científicas e com todo o conhecimento que o homem está adquirindo na ciência. E daí esse buraco, esse vazio que não preenche todas as respostas e que com isso leva a uma incredulidade, leva a uma dúvida incessante, leva a uma incerteza do que é que me acontece. E a grande pergunta é, e depois da morte, como que vai ser? O homem já não consegue mais acreditar na alegoria, na fantasia, no imaginário. Ele precisa de algo que a sua mente, que a sua razão compreenda, estabeleça e consiga filosofar a respeito, mas ao mesmo tempo ter fundamento. Ela não pode ser uma ideia jogada no vácuo, no nada, sem base nenhuma, né? A razão já chegou a uma maturidade que precisa compreender como as coisas acontecem e o que acontece, né? E esse efeito inevitável da época de transição é que faz com que o homem se atire, como ele diz aqui, quase que em desespero, nessa espécie de frenesi por tudo que é material, porque aquele prazer, aquela glória, aquele instante para ele é palpável, ele consegue tocar naquilo, mas é efêmero, ao mesmo tempo que é palpável, é efêmero, dura nada. Né? No instante seguinte da conquista, ele já está com medo de que aquela conquista seja usurpada ou que seja sobreposta por uma conquista de uma outra pessoa, e esse instante efêmero, né, de essa pueridade das conquistas materiais já não o satisfazem mais, e ele busca por informações, ele quer respostas, né? Quem vem preencher esse vazio é quem tem base científica, ou seja, metodologia científica de análise dos fatos, analisa os fatos do jeito que os fatos estão ocorrendo, né? E buscando através do conhecimento científico determinar o que é aquilo, de que fonte tem aquilo, né? E a partir daí raciocina, usa a razão, a lógica e filosofa a respeito do futuro, estabelecendo conceitos novos. Esses conceitos novos nos são revelados espontaneamente por espíritos que vêm responder às questões que lhes são propostas. E quem são esses espíritos e do que eles dão prova? Eles são pessoas que já viveram entre nós e que agora não têm mais o corpo físico, porém mantêm a sua consciência, mantêm a sua individualidade, mantêm os seus sentimentos, mantêm as suas memórias. E com esse comprovar de que aquelas vozes que vinham do invisível são, na verdade, as vozes dessas individualidades que conviveram entre nós, essas respostas começam a aparecer, né? E é esse o ponto-chave. E a partir dessa convicção, dessa sobrevivência da alma, é que você estabelece, né, o seu raciocínio busca por mais respostas. Sigamos na leitura. Item 15. Se a questão do homem espiritual permaneceu até os dias atuais em estado de teoria, é que faltavam os meios de observação direta existentes para comprovar o estado do mundo material, conservando-se, portanto, aberto o campo às concepções do espírito humano.
Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, andou a errar de sistema em sistema no tocante ao mecanismo do universo e à formação da Terra. O que se deu na ordem física, deu-se também na ordem moral. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis a que se acha sujeito o princípio espiritual. Estava reservado à nossa época esse conhecimento, como o esteve aos 2 últimos séculos os das leis da matéria. Então, o que ele quer dizer com isso? 2 séculos antes, 2 períodos antes do advento do Espiritismo, durante aqueles 2 séculos ali que precedem o Espiritismo, que é o século 16, 17 e 18, naquele momento, todas essas leis que regem a matéria vão sendo destrinchadas, vão sendo apresentadas, vão sendo compreendidas, vão sendo analisadas e vão sendo colocadas de forma didática de como é que elas funcionam. E o método científico, então, dentro desses 200, 250 anos que precedem o Espiritismo, ele se desenvolve muito e era necessário que isso acontecesse. Porque o fenômeno espírita sempre ocorreu, ele sempre esteve lá, ele sempre aconteceu. Só que nunca ele foi olhado até então, até o advento do Espiritismo, ele não foi analisado, não foi visto, não foi usado o critério científico sobre aquele fato que estava ocorrendo. A partir do advento do Espiritismo e a partir da forma como Kardec aborda esses fatos, é que o método científico é colocado diante desses acontecimentos, e a partir daí, então, é que se estabelece todas as regras, todas as leis e todos os conhecimentos que nós temos hoje sobre como funciona esse mundo espiritual, qual a relação desse mundo espiritual com o mundo material e o que é que nos espera depois da morte e como é que a gente retorna antes do nascimento, O que está acontecendo antes do nascimento, o que acontece depois da morte. Tudo isso começa a ficar muito mais claro e muito mais lógico. Item 16. Até ao presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No Espiritismo, é inteiramente experimental. Com o auxílio da faculdade mediúnica mais desenvolvida presentemente e, sobretudo, generalizada e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. A mediunidade foi, para o mundo espiritual, o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para o dos infinitamente pequenos. Permitiu se explorassem, estudassem, por assim dizer, divisou as relações daquele mundo com o mundo corpóreo, que, no homem vivo, se destacasse do ser material o ser inteligente, e que se observassem os dois a atuar separadamente. Uma vez estabelecidas relações com os habitantes do mundo espiritual, possível se tornou ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aí o que careciam os anteriores comentadores da Gênese, para a compreenderem e lhe retificarem os erros. Então, é a partir da mediunidade, é a partir desse convívio mais
próximo, através da mediunidade, com esses seres que estão entre nós, mas que estão numa outra dimensão, na dimensão espiritual, que você pôde, a partir daí, acompanhar o que acontecia. Então você convivia com uma determinada pessoa ainda viva, essa pessoa passava pela morte, pelo desencarne, e você conseguia acompanhar essa pessoa no pós-desencarne. O que foi que aconteceu com ela? Você conseguia ao mesmo tempo analisar se aquilo que estava vindo como resposta aos seus questionamentos se parecia com aquela pessoa que você conhecia, se guardava a identidade que ela tinha nas suas palavras, nas suas expressões e até mesmo nas suas memórias. Então foi possível analisar para onde aquela pessoa estava indo e, ao mesmo tempo, comprovar as revelações que estavam sendo feitas por outros espíritos das mais diversas ordens superiores e inferiores, e, portanto, dava-se para fazer um mapeamento de como era essa vida espiritual. Sem a mediunidade estruturada para ser usada como ferramenta, isso anteriormente era muito difícil de ser feito. E a partir da estruturação da mediunidade que você começa a entender, por exemplo, a diferenciar quem é o charlatão de quem é o médium sério. Você começa a aprender a diferenciar quem é o espírito sério do espírito que é charlatão. E você consegue, então, avaliar, separando, né, por conteúdo, qual é a comunicação, qual é a manifestação, qual é a informação que está vindo do plano espiritual, que você vai considerar como séria e que você vai analisar para ser estudada. E não capturar tudo como verdade, tudo que está vindo de lá como verdade, tudo que está vindo do plano espiritual como verdade. Essa estruturação de como fazer essa análise e como enxergar a mediunidade como instrumento desse contato com o plano espiritual, isso estava faltando. E a partir de você obter esse ferramental, a partir de você obter essas informações, você começa a ter como avaliar o conteúdo das informações que estão vindo do plano espiritual para nós e estabelecer quais delas devem ser levadas a sério, ser colocadas no rol da ciência e do conhecimento, e quais são frívolas ou brincadeiras ou algazarras ou coisas que não cabem no mundo da ciência, não cabem no mundo do conhecimento. Item 17. Estando o mundo espiritual e o mundo material em incessante contato, os dois são solidários. Ambos têm sua parcela de ação na Gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, tão impossível seria constituir-se uma Gênese completa quanto a um estatuário dar vida a uma estátua. Somente agora, conquanto nem a ciência material, nem a ciência espiritual hajam dito a última palavra, possui o homem os dois elementos próprios a lançar luz sobre esse imenso problema. Eram-lhe absolutamente indispensáveis essas duas chaves para chegar a uma solução, embora aproximativa. Por que é que ele diz aproximativa? Como ele mesmo se explica, né? Tanto a ciência espiritual quanto a ciência material, nós estamos muito recentes, né? A ciência material aí tem talvez uns 2 séculos à frente da ciência espiritual, e a ciência espiritual tem talvez mais uns 2 séculos, então, mas é muito pouco tempo de estudo para a gente construir algo que possa dar como definitivo, é assim que tudo começa. Então o máximo que a gente consegue estabelecer hoje é como é que começa um planeta, como é que nasce um sol, mas a gente não sabe
como aquela energia ela se concentra, ela se condensa e a partir de qual engenharia que aquilo tudo acontece. Isso tudo ainda está muito incipiente para a gente buscar essa origem inicial, né? O tal do ponto inicial que o Big Bang fala, né? Onde é que tudo isso começou. Então a gente ainda está longe disso. A gente sempre consegue estabelecer alguma coisa a partir de algo pré-existente. Então toda a matéria está concentrada num determinado ponto que passa a expandir e isso vira uma teoria. Mas quem foi que colocou toda aquela matéria no ponto inicial? De que vontade, com que vontade que aquilo foi feito? Que engenharia foi essa que foi utilizada? A gente não conhece esse ponto inicial. Em se tratando da gênese planetária, a gente especula. A gente não consegue saber exatamente como e de que maneira Jesus juntou aquela parte do Sol que se desprendeu, aquela matéria desprendida do Sol, e fez com que aquilo se tornasse um planeta. Mas a gente sabe pelo menos quem foi o co-criador, quem foi o autor desse processo, de que mente que era essa, apesar de não conhecer como foi que isso aconteceu. Ao longo do tempo, muito provavelmente nós vamos desenvolver a nossa inteligência, nós vamos desenvolver o nosso conhecimento, nós vamos evoluir de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e esse processo de aprendizado, ele continua, ele não para. E a gente chega à conclusão de que a gente sabe muito pouco sobre a Gênese para dar uma palavra final, mas a gente sabe o suficiente para corrigir os nossos próprios erros, para mudar, modificar e ajustar os entendimentos que a gente fazia anteriormente de como tudo deveria ter acontecido e separar ali o que é fantasia, alegoria, o que é possível de acontecer e o que não é. Então tudo isso, a partir desse conhecimento que o plano espiritual passa a trazer para nós, e a partir da gente organizar e compilar essas regras e essas leis, criam para nós um novo campo de conhecimento que a gente começa agora a desenvolver, que é a ciência espírita, né? Então, paralelamente ao desenvolvimento que ainda falta nos fazer, e é muito desenvolvimento que ainda falta fazer sobre a ciência da matéria, a gente agora começa a analisar e estudar sobre a ciência da espiritualidade, né? Então, essas duas abas de conhecimento científico, né, a material e a espiritual, vão ter que caminhar juntas. São dois mundos solidários que interagem entre si e ambos têm uma parcela de ação nessa gênese inicial, né, nesse processo de criação do planeta, e que não define a criação do universo. Então, a gente tem muito chão pela frente para estudar, tem muita coisa para entender e para compreender, e muito ainda a descobrir sobre as leis da ciência espiritual, no mundo espiritual, e da ciência material. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.